Tudo sobre regressão linear múltipla, 5 passos fundamentais. O meu nome é Carlos Alex e esse é o canal DataArt. Ciência de dados, a gente pode dizer que ela é composta de visualização e exploração de dados, machine learning, negócio, matemática e estatística, computação em linguagem de programação. Dentro de machine learning a gente tem os modelos que a gente chama de modelos supervisionados. Dentro do modelo supervisionados, a gente tem alguns modelos de regressão. Dentro de regressão, a gente vai trabalhar hoje com a regressão linear. Nesse caso, a regressão linear múltipla. Tá? Para que serve a regressão linear múltipla? Ela nos ajuda a prever variáveis numéricas, como quantas pizzas iremos vender hoje e quais as variáveis que mais contribuem com isso. Ou qual o preço do apartamento de determinada cidade e quais as variáveis que mais contribuem com isso. Tá? Então, partindo aqui, como que funciona? Vocês se lembram que a gente tem uma variável que a gente quer prever, uma variável numérica, nesse caso quantidade de sorvetes vendidos, e a gente tem uma variável independente, variável x1, nesse caso, chamada temperatura. Só que na regressão linear múltipla não é só uma variável que vai impactar a variável y, a variável dependente. Eu tenho outras variáveis como horário, umidade, peso do produto, né? Então eu posso ter diversas variáveis que impactam na variável numérica que eu estou querendo prever. Tá? Essa é a principal diferença da regressão linear múltipla para a regressão linear simples. A simples, lembra lá que a gente tinha apenas uma variável. Aqui a gente pode ter inúmeras variáveis que ajudam a predizer a nossa variável, nesse caso, quantidade de sorvetes vendidos. Vocês se lembram que lá na regressão linear simples a gente tinha que basicamente aqui quem ajuda a prever o valor de y é a variável independente x, só que quando a gente fala de regressão linear múltipla, a gente tem a variável independente x2, x1, x3, x4, eu tenho inúmeras variáveis. Aqui na prática, pessoal, vou mostrar para vocês como que a gente faz uma regressão linear múltipla em Python, em R, em Excel. Fala pessoal, tudo bem? Aqui a gente já no Python, né, para a gente fazer a regressão linear múltipla, a gente vai importar esses pacotes, o Pandas, o Stats Model. A gente também vai importar um pacote ali de warnings para evitar certas mensagens indesejadas, o NumPy para lidar com os números, alguns cálculos matemáticos. Faço a importação aqui do arquivo base venda sorvete múltipla, tá? Um arquivo Excel. Só que antes disso tem que baixar os pacotes, demora um pouquinho ali, já rodou. Faço o data frame, vai se chamar data, tá? E agora eu vou, em seguida, eu vejo até o conteúdo, vocês podem ver que tem tudo que estava lá no Excel veio aqui para o meu data frame, né? Eu tenho essas variáveis, também tem a variável que eu quero prever. Agora eu vou fazer a separação aqui do x e do y. Tá? O meu y vai ser a quantidade vendida, que é a variável que eu quero prever. E o x vai ser tudo menos a coluna, a última coluna, né? Quantidade de venda. E eu também faço um drop, eu tiro a coluna tipo sorvete. Essa coluna eu não vou precisar. Em seguida eu vou adicionar uma constante no x, isso daí é obrigatório para a gente rodar os modelos no Stats Model. Repara que a nossa constante é 1.0 para todos os registros. Rodo o modelo, em seguida já faço o treinamento do modelo, né? Vai se chamar modelo V1. E aqui eu já faço o print aí dos valores. Reparem que eu tenho o R quadrado 0,74, o R ajustado, tenho o valor F, tenho o valor P de cada uma das variáveis, também tenho as constantes, né? Os coeficientes de cada variável, e eu tenho o intercepto ali que é de menos 325. Fala pessoal, aqui no R a gente vai utilizar a base de venda sorvete múltipla para criar o nosso data frame. Criei ali com data, repara que eu coloquei o header, né, igual a true, o separador é um ponto e vírgula. Aqui embaixo vocês podem ver que todas as variáveis foram incluídas dentro desse data frame. Aqui a gente já cria um modelo, eu vou chamar o modelo de V1, minha base vai se chamar data, né, que é o meu data frame.
Eu coloco a variável y como primeiro e depois o restante ali são as variáveis que vão me ajudar a prever a variável y. Então, temperatura, dia da semana, umidade, preço, peso do produto. Né? Eu coloco tudo isso nessa fórmula. Vou rodar, em seguida o modelo já vai me apresentar os coeficientes. Então, eu tenho o intercepto e tenho os coeficientes de cada uma das variáveis. Tá? Em seguida, aqui eu já vou rodar um sumário, onde a gente vê aí todo o detalhamento do modelo. Repara que os mesmos números obtidos aqui foram os mesmos números que a gente obteve lá no Python, né? O R quadrado, o valor P, enfim, o valor P também para cada uma das variáveis. Fala pessoal, tudo bem? Aqui já no Excel, a gente tem o arquivo com todas as variáveis, né? Temperatura, dia da semana. Dia da semana é importante dizer que eu não coloquei sábado, domingo, segunda-feira. Eu coloquei em números, tá? Eu atribuí a cada dia da semana um número específico. E eu tenho ali umidade, preço, peso do produto. E a variável quantidade vendida é a variável que a gente quer justamente prever. Né? O próximo passo aí, a gente vai fazer a regressão. Né? Então a gente vai em análise de dados, depois eu vou ali embaixo em regressão. Ok, então a variável y vai ser qual? Vai ser a quantidade vendida. Tá? Eu pego desde o cabeçalho até a última linha. E já minha variável x vai ser todas as outras variáveis, exceto o tipo de sorvete. Tipo de sorvete eu não preciso, tá? Para essa análise. E eu marco ali em rótulos porque tem um cabeçalho, então em seguida ele já roda. Eu vou fazer aqui a formatação, tá? Porque tá um pouco, ele vem um pouco num formato um pouco estranho. O R quadrado, vocês podem ver que ele é um pouco maior que o R quadrado ajustado. Em breve eu vou falar o porquê. Ali embaixo a gente pode ver que o F de significação ele foi bastante baixo, o que é bom, que mostra que realmente esse modelo ele é bastante útil para a gente. Eu tenho aqui os coeficientes de cada uma das variáveis, eu tenho o valor P de cada uma das variáveis. Repara que só a temperatura está abaixo de 0,05, então realmente a temperatura aí é uma variável bastante significativa para o nosso modelo. E o F de significação, como eu já tinha dito, ele é bastante baixo, o que é bom para o nosso modelo. Agora que a gente fez aqui os nossos testes, os nossos modelos em Python, R e Excel, a gente vai compreender como funcionam essas fórmulas e esses resultados que foram expostos pelo modelo. A gente tem aqui os valores que foram obtidos no R, a gente tem o intercepto, né, e a gente tem também os coeficientes de cada uma das variáveis. Reparem o seguinte, tanto os valores do R quadrado ajustado, o valor F, o valor P, tudo isso e também os coeficientes são iguais, idênticos no Python, no R e no Excel. São exatamente os mesmos valores. Tá? Então como que a gente interpreta isso? Vocês se lembram que a regra, a fórmula da regressão linear simples era y, que é o valor que a gente quer prever, a, que é o nosso intercept, né? E o b, que é o ângulo da curva. Aliás, não é o ângulo da curva, é o grau de inclinação da curva, vezes o valor da variável que a gente está testando, né? Que é, no caso, representado por x. Então, eu tenho o valor previsto, o viés, a gente chama de intercepto. Então, quando todas as variáveis forem as variáveis independentes forem igual a zero, o nosso valor previsto vai ser igual a esse intercepto. Tá? O b é a inclinação da curva e o valor x é o valor da variável independente. Então, isso era a regressão linear simples. Já a regressão linear múltipla, ela é uma fórmula que pode ser infinita. Por quê? A gente tem o mesmo princípio, né? Eu tenho y onde eu quero prever, eu tenho a, que é o intercepto, só que aí eu tenho b1, que seria a inclinação da curva da variável x1, vezes o valor da variável x1. Depois eu tenho b2, b3, b4, b5 e assim por diante. Né? Então eu tenho o valor previsto, o viés, depois eu tenho a inclinação da curva da variável x1,
e o valor da variável independente x1. Eu tenho a inclinação da curva da variável x2, eu tenho o valor da variável x2 e depois eu tenho a inclinação da curva x3, o valor da variável x3 e por aí vai. Eu posso ter inúmeras variáveis, tá? Então, fazendo um teste aqui com nossa fórmula, o B1 e o x1 referem-se à temperatura, o B2 e o x2 referem-se ao dia da semana, o B3 e o x3 referem-se à umidade, o preço ficou com B4 e x4 e o B5 e o x5 referem-se ao peso do produto. Então, olha só, pessoal, a gente tem os coeficientes ali, também a constante, né, o intercepto. O intercepto, que é o A, a gente já sabe que é menos 325. Depois, para a temperatura, a gente tem 23, dia da semana 21, umidade 8, preço 43, peso do produto menos 5,81. Vamos colocar tudo isso na conta, que aí a gente vai chegar em alguns valores, tá? Eu quero prever, por exemplo, qual que vai ser o meu valor de sorvetes vendidos se a temperatura for igual a 25, da semana igual a 1, umidade igual a 60, preço igual a 8 e peso absoluto do produto igual a 90. Qual que vai ser o valor previsto? Basicamente eu coloco isso nas fórmulas, né? Então eu vou multiplicar ali o B1 vezes x1, B2 vezes x2, B3 vezes x3, B4 vezes x4, B5 vezes x5. Vou fazer as multiplicações, as respectivas multiplicações. Depois vou fazer a somatória disso com o A e eu vou finalmente saber ali que se todas essas variáveis tiverem esses valores, eu vou vender 611 unidades de sorvete. Bacana, né? E o que acontece se as variáveis forem zero? Antes de mais nada, eu já posso te dizer, o valor vai ser menos 325. Por quê? Vocês se lembram lá que o intercepto é o valor que, quando todas as variáveis forem igual a zero, o nosso valor previsto vai ser igual ao valor do intercepto. Aqui ele está ali em cima, ó, menos 325, tá? Esse é o nosso intercepto. Então, se você colocar aqui, ó, as multiplicações, 23,87 vezes 0, 0. 21,27 vezes 0, 0. Então, e assim por diante. Então, o nosso valor previsto, a gente já sabe aqui que vai ser o valor do intercepto, menos 325,60. Tá? A gente tem medidas de desempenho muito similares com o que a gente já tem lá de medidas de desempenho para os modelos de regressão linear simples. Né? A gente tem aqui o valor P do teste de significância global. No nosso caso foi 0, em números zeros 316. Isso significa que esse valor ele foi tão baixo que ele ficou entre 0 e 0,001. Ou seja, ele indica forte evidência de relação entre as variáveis. Um valor igual entre 0,01 e 0,05, ele indica que há uma relação. Já entre 0,05 e 0,10, a relação é fraca, porém ela existe, e não há relação quando está entre 0,10 e 1. Tá? O valor P do teste de significância individual, a gente teve esses valores para cada uma das variáveis. Repara que somente a temperatura que realmente é significativa. Por quê? Ela é o único valor que está entre 0,01 e 0,05, ou seja, há uma relação quando a gente fala de temperatura. Repara que aquele print ali eu retirei do R. O R ele já até marcou com asterisco a variável que realmente significa algo para nós. As outras variáveis estão com valores entre 0,10 e 1, ou seja, não há relação. O coeficiente de determinação é R², a gente chegou aí num valor de 0,74 e o ajustado de 0,69. Carlos, qual que eu tenho que usar? Depende. Se você utilizar apenas uma massa de dados, você rodou o modelo só para aquela massa de dados, pode utilizar o R² normal. Agora, se você utiliza várias massas de dados, se isso muda constantemente, utiliza o ajustado, tá? No nosso caso, como foi só uma massa de dados que a gente utilizou, vamos utilizar o R² mesmo. O R² ajustado ele vai ser sempre um pouco menor, tá? E o que quer dizer esse valor dele? De 0 a 1, aliás, minto, de 0 a 0,030 não há relação, de 0,30 a 0,60 a relação é fraca e de 0,60 a 1 relação forte.
No nosso caso, a gente pode ver que é uma relação forte, né? Que o nosso valor foi de 0,79. Então, voltando aqui, pessoal, concluindo, ciência de dados, a gente fala de visualização e exploração de dados, machine learning, negócio, matemática e estatística, computação em linguagem de programação, a gente tem os modelos supervisionados, a gente tem a regressão e a gente tem a regressão linear, nesse caso a regressão linear múltipla, que a gente acabou de estudar. Hoje a gente falou sobre a finalidade dela, para que serve, como utilizar, como funciona, a gente fez na prática aí 3 exercícios, e também a gente debruçou ali na fórmula, vocês viram que é bastante simples, e algumas medidas de desempenho. Desde já, obrigado por terem visto o vídeo, é muito bom recebê-los aqui no canal. Por favor, se vocês gostaram, curtam o vídeo, isso ajuda com que esse vídeo chegue para outras pessoas. O conhecimento ele tem que ser compartilhado, então uma forma de vocês compartilharem é de fato dar a curtida aí no vídeo. E por favor, se inscrevam no canal. Obrigado desde já e tudo de bom para vocês. Até logo.